Voltamos para o bloco final do programa de hoje. Estamos conversando sobre aquecimento do mercado de trabalho e qualificação da mão de obra. Nosso convidado é o supervisor técnico do DIEESE em Santa Catarina, o economista José Álvaro de Lima Cardoso. José Álvaro, existe hoje um déficit de 70 mil profissionais na área de tecnologia da informação que deve, inclusive, dobrar dentro de 2 anos. E o dado é da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Também na área de engenharia, há uma necessidade anual de 70 mil profissionais, segundo a Confederação Nacional da Indústria, mas se formam apenas 38 mil engenheiros por ano. A pergunta, a saída para áreas como essas deverá ser a importação de profissionais? Tomara que não, né? Tomara que não seja. Acho que seria trágico o Brasil ter que importar profissionais de forma massiva. Uma coisa é importar profissionais os quais o Brasil não pode formar, não tem condições, uma área muito específica, talvez nas engenharias, na área de tecnologia, ou outra área sofisticada que o Brasil não tenha profissionais. Isso eu acho que é válido se fazer, tudo que é país faz isso, né? Agora, o que a gente não pode correr o risco é fazer isso de forma massiva, em setores nos quais nós podemos formar profissionais no Brasil, a gente tem estrutura para fazer isso, ou se não tem ainda estrutura, tem condições de criá-la. Acho que seria trágico, seria uma tragédia semelhante àquela que o Brasil passou nas últimas décadas, que é a exportação de força de trabalho, muitas vezes qualificada, né, que não tinha espaço aqui no país e iam se colocar em outros países. E a importação, se fosse feita de forma massiva, acho que seria trágico. Eu espero que o Brasil não precise fazer isso, que a gente tenha condições de, à medida que o mercado for demandando, e antes disso até, a gente vá produzindo essa força de trabalho, porque afinal de contas, um dos grandes desafios dos países do mundo todo é a geração de emprego. Então, na medida que a gente estivesse importando trabalhadores, a gente estaria exportando empregos, o que seria um absurdo num país que tem uma taxa de desemprego ainda elevada de 10% segundo o DIEESE. Pois é, talvez uma parte da explicação esteja, inclusive, na qualidade do ensino médio que deixa a desejar no Brasil e que acaba ocasionando uma certa evasão de estudantes, especialmente em áreas como a engenharia, onde aquela fase do básico da engenharia é bastante pesada em matéria de cálculo, tudo, e muita gente acaba desistindo porque não consegue, nesse período, acompanhar o ritmo. Seria o caso de nós melhorarmos, então, temos um olhar mais especial para essa questão do ensino médio no Brasil, se é que a gente quer ter mais engenheiros no país? Eu acho que sim, não é exatamente a minha área, mas sem dúvida eu acho que essa questão do nível de ensino tem que melhorar como um todo, né? Existe no país um plano nacional de educação que já está sendo colocado em prática nos últimos anos, mas eu acho que o ritmo desse plano de mudanças decorrentes desse plano é um ritmo muito lento ainda. Acho que o país requer uma aceleração disso. Agora, é sempre bom a gente lembrar que a desistência nas áreas de engenharia está muito relacionada também, nos últimos anos, com a perspectiva do estudante, né? O que se via nos últimos anos, aí, na década passada e na década de 80? Se via o seguinte, N exemplos na mídia, na TV, em jornais, de gente formada, por exemplo, na área das engenharias, trabalhando como motorista de táxi, trabalhando em outras profissões que nada tinham a ver com a sua formação. Então, na medida que hoje se sabe que o país tem grande necessidade de engenheiros devido a tudo que está acontecendo no Brasil, no campo da engenharia, os investimentos do pré-sal, os próprios investimentos relacionados com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas em 16, Copa do Mundo em 14, tudo isso tem gerado muitos empregos e, obviamente, tem mudado as perspectivas dos estudantes. Certo. O estudante de engenharia sabe que se ele se formar, na esmagadora maioria das engenharias, ele já sai empregado, já as empresas estão aguardando os alunos na porta da universidade. Certo, de acordo com o Senai Nacional, boa parte das vagas ofertadas em cursos técnicos, muitos deles inclusive gratuitos, não chegam a ser preenchidas. O que fazer diante dessa realidade? Eu acho que é um problema difícil, mas eu volto a dizer que acho que é uma questão de expectativa.
É um problema complexo, muitas vezes existe até problema de comunicação, né? Os interessados, os potenciais interessados não ficam sabendo disso, dessas vagas, e eu acredito também que uma parcela expressiva desses cursos seja pago. Então é um problema financeiro também. Né? Quer dizer, além da possibilidade dos trabalhadores fazerem esses cursos. E tem ainda um terceiro fator, que é muitas vezes a dificuldade do trabalhador conciliar o seu trabalho com um processo paralelo de formação. Né? As empresas não têm o hábito, no Brasil não tem a cultura de liberar uma parte da jornada para fazer formação, a não ser excepcionalmente. E essa é uma reivindicação dos sindicatos, né, de que fosse liberada uma parte da jornada, né, uma parcela da jornada onde o trabalhador pudesse se formar. Infelizmente, as empresas não têm essa cultura e parte, inclusive, disso decorre do medo de perder o trabalhador depois que ele se formar. Né, os empresários alegam isso, né, eu não vou formar o trabalhador, depois vem a concorrência, oferece R$50 a mais e leva. Isso existe, esse problema existe, né? Mas eu acho que não resolve esse tipo de atitude empresarial. Acho que os empresários deveriam investir nesse aspecto. Isso ajudaria o país como um todo e ajudaria no médio prazo a sua empresa, porque teria mais oferta de mão de obra qualificada. Mas então essa questão que tu apontas aí, eu acho que é um problema complexo, não tem resposta única e definitiva. Acho que nós temos que ir trabalhando, está relacionado com comunicação, com custo, com liberação da jornada. Nesse aspecto da jornada, inclusive, o problema é mais sério para as mulheres, porque as mulheres têm dupla jornada. Né? E aí as mulheres reclamam muito, as trabalhadoras reclamam muito do fato de que ela não pode praticamente se qualificar, porque tem que trabalhar aí em casa uma segunda jornada de trabalho. Então não é fácil. Bem, José Álvaro, 1 minuto para a próxima resposta. Não está na hora de as universidades brasileiras aí se preocuparem em fazer uma reforma em alguns cursos que estão oferecendo? Até porque me parece que as demandas atuais não estão além do ritmo das universidades, que estão oferecendo aí cursos parecidos, né, com os oferecidos no século passado. Olha, eu acho que não, viu? Acho que pode ser um problema, mas não é uma coisa essencial, porque eu tenho visto aumentar bastante a oferta de cursos nas universidades, especialmente universidades públicas, mesmo as universidades privadas, elas têm procurado se adequar às tendências do mercado. Então acho que é um problema, mas não é um problema essencial que explique esse problema da falta de qualificação da força de trabalho no Brasil. Bem, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre os desafios da qualificação do trabalhador numa economia em crescimento, como é o caso atual do Brasil. Visite o nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. Você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!